Vamos ler um texto bíblico, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para uma sucinta meditação nesta hora, antes de nós orarmos a Deus com os nossos amados irmãos. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, 16 e 13 de Mateus, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Sentai-vos, queridos. Nós, pensando nesse texto bíblico, o Senhor Jesus está com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Não é a Cesareia Marítima que nós estudamos em Atos dos Apóstolos. Cesareia Marítima que sempre de Jerusalém, Paulo descia para tomar as suas embarcações para seguir as suas viagens missionárias, de onde partiu a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. Cesareia Marítima, uma cidade histórica onde existia um poder romano muito grande. Até hoje ainda existem as ruínas de Cesareia Marítima, mas esta Cesareia de Filipe, lá do outro lado, depois da região da Caia, já fazendo o contorno de volta para a ilha de Chipre, onde nasceu Barnabé, de Paulo, contornando de volta, passava por ali. A ilha de Chipre. Ali estava Jesus com os seus discípulos, e o assunto não é geografia bíblica, nada, só uma pincelada. Jesus estava com os seus discípulos ali e fez uma pergunta, quem dizia os homens ser o Filho do Homem? Eles começaram a responder mais ou menos conforme as pessoas respondiam. Um diz, olha, ele diz, quem diz os homens ser o Filho do Homem? João Batista, um disse. João Batista, outros, olha, alguns acham que é Elias, outros Jeremias, ou dos profetas. E quando todos responderam dessa forma, Jesus teve uma ideia, o pensamento que eles tinham do lado de fora, com respeito à sua pessoa. Mas ele agora recebe uma resposta de uma visão interna do grupo. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde rapidamente, sempre foi mais rápido para responder o mestre, ou conversar com o mestre, mais afoito, mais emocionado. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então elogiou. Não foi carne e sangue que te revelou esta verdade, Pedro.
mas foi meu Pai que está aí nos céus. E descreveu então no versículo de número 18, já dizendo: olha, eu te digo que tu és Pedro, um fragmento de pedra, Petros no grego, um fragmento só. Mas sobre esta pedra, se referindo a ele, a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, tu é uma brita, um pedacinho de pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está referindo à sua própria pessoa. Pedro ficou muito feliz. Jesus continuou a sua trajetória, as suas conversas, e Pedro, naquele momento, deixou o orgulho, a exaltação, subir aos seus pensamentos, seu coração, se encheu de razões. Logo à frente, não tinha ainda terminado a mesma reunião, não tinha terminado o culto, quando Pedro que recebe a revelação, quando Pedro que é elogiado, esse mesmo Pedro recebe uma repreensão, e nós, olhando para o texto, pensamos, num contexto superficial da situação, que era Pedro que estava sendo repreendido. Mas quando nós olharmos com um pouquinho mais de profundidade, mas num contexto teológico, vamos ver que não é Pedro que está sendo repreendido, mas é Satanás que já está pertinho de Pedro, influenciando Pedro e induzindo Pedro ao erro e à perdição. Esta visão panorâmica do texto nos faz pensar em uma coisa linda, magnífica e verdadeira. O versículo de número 18. Eu te darei, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O 19 ali é a promessa dele dar aquela, te darei as chaves do reino e tal. Baseado nesse versículo 19, alguns acham que Pedro foi o primeiro papa, mas não, ou o primeiro papa de Roma, o primeiro pastor da igreja em Jerusalém e tal. Não, Pedro, na verdade, foi casado, o papa não é casado, e tem um monte de explicações aí, mas Tiago, que foi o primeiro pastor de Jerusalém, porque quando Paulo volta da sua viagem missionária, se apresenta ao pastor de Jerusalém, e o pastor era Tiago, foi na casa do irmão Tiago que ele se apresentou. É outro assunto, mas o versículo de número 18, então, para nós prender um pouquinho, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu estava pensando em igreja, a palavra igreja, a igreja como um organismo vivo, e a igreja também como uma sociedade, como uma comunidade. Quando nós pensamos em igreja, às vezes nós lembramos do templo, mas o templo é essa casa que nós estamos aqui dentro, e a igreja é eu e você. Então, quando pensamos em igreja, pensamos em algo que nos apaixona, que nos consome, que nós dedicamos vida, dedicamos tempo, dedicamos tudo que nós temos e sentimos, não só o ministério para a igreja, mas a igreja também, uns para com os outros, porque igreja é uma coisa maravilhosa. Eu estava pensando nesse assunto de igreja e pensei que quando se fala de igreja, precisamente, não é um assunto tão evangelístico, mas é mais para aqueles que já passaram pelo arrependimento, mais para aqueles que já passaram pelo novo nascimento, para pensar na igreja, aqueles que já nasceram de novo, que já tiveram um encontro com Jesus, já fazem parte dessa igreja que Jesus falou para o apóstolo São Pedro. Você é um pedacinho de pedra, mas sobre essa rocha, se referindo a ele, eu vou fazer a minha igreja. E parece que cada um de nós somos um fragmentozinho desta rocha, que é a igreja do Senhor. Então, quando nós pensamos em igreja, pensamos nela como uma coisa invisível e também como algo visível, a igreja do Senhor. Pensamos nos seus símbolos, pensamos também no seu papel de integração. Pensando na igreja, pensamos numa palavra grega, eclésia, que significa tirados para fora. Usado muito esse termo grego lá na Grécia, em Atenas, quando as autoridades reuniam as pessoas para subirem aquela pedra no Areópago, para ali eles estudarem algumas coisas, as leis, darem as definições,
Então ali estava aquele povo que saía, ia lá para ouvir, aprender, e as leis saíam dali, eclésia. Mas também no sentido linguístico da palavra, é também convocação, convocados a ir a algum lugar. E depois nós pensando na igreja, no sentido teológico da palavra, igreja, eclésia, tirados para fora, tirados lá de dentro de uma fossa, do meio do monturo, tirado do lixo desse mundo e trazido para o limpo e colocado no seu templo, no lugar de adoração, para adorar o Senhor. E aqui vem a igreja do Senhor, a assembleia dos santos, onde nós fomos chamados para virmos para fora, para sairmos do casulo que nós estávamos, sair dos problemas que nós estávamos e vir. Quantas pessoas que saíram do caminho da destruição, saíram de dentro de um calabouço terrível e hoje estão na igreja do Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Quando somos chamados para um determinado lugar, somos chamados para os pés de Jesus, somos chamados para o seu templo, somos chamados para tocar ou cantar, somos chamados para a adoração. E eu estava observando 2 versículos na Bíblia, 9 e 13 de Mateus, quando diz: eu não vim chamar os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. Todos os pecadores, Deus chama ao arrependimento, independente do tamanho do pecado, do escândalo que aconteceu, da vida quebrada como era, Ele chama os pecadores ao arrependimento. Um dia Ele disse: não necessitam de médicos e sãos, mas sim os enfermos. É os enfermos que precisam de médico, os sãos não precisam. Por isso Jesus vai até onde está a pessoa pecadora, caída, e salva ele. E o Senhor está entrando nas casas para arrancar de lá os perdidos. E o Senhor está entrando nas penitenciárias, nas cadeias, nas zonas de meretrício, nos bares, nos salões de jogos, nos bailes, nas boates, nas favelas, buscando os drogados, pessoas até envolvidas com banditismo, com problemas sérios, mas se abrir o coração, Ele vai lá. Ele não veio chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores ao arrependimento, porque os justos não precisam se arrepender, mas sim os pecadores. E quando ele está conversando com Zaqueu, no capítulo 19, versículo 10 de Lucas, quando alguém censurou Jesus, sendo uma pessoa, um líder religioso, que está sendo rodeado por discípulos e por pessoas de todas as nações, de todos os jeitos, de todas as faixas sociais, esse Jesus agora está entrando na casa de um homem e será hóspede de um homem pecador. Jesus disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar o perdido. Existem pessoas perdidas dentro de casa. Existem pessoas perdidas no seu lar, perdidos nos seus negócios. Estão emaranhados nas dívidas, amarrados, e não conseguem mais escapar. Estão presos, estão perdidos no seu casamento, não tem mais como acertar. Estão perdidos na ordem familiar, em várias áreas, perdidos, não se dominam mais. Alguns perdidos em outro tipo de vícios, estão perdidos. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o filho pródigo voltou para casa e se apresentou para o seu pai, fraco, magricelo, doente e com fome e maltrapilho, seu pai disse: mate um bezerro cevado, tragam alparcas novas, sandálias e coloquem nos pés desse moço, vistam uma túnica nova, e agora mate um bezerro cevado e façam uma festa para ele, e se alegrem com ele,
porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava se perdido e foi achado. Glória a Deus. Jesus veio para trazer, achar o filho perdido e trazer. E quando falamos em igreja, e estamos pensando na palavra chamar para fora, trazer para cá, trazer para um ajuntamento e formar uma igreja, pensamos que Deus chama por vocação. A vocação de Deus em Cristo Jesus chamou nós ao arrependimento. Um dia chamou eu, um dia chamou você, mas Deus chama para a comunhão. Um dia Ele nos chamou para a comunhão. Aquele que não tinha mais amigo, aquele que não tinha mais companheiro, que não tinha mais paz no seu lar, não tinha mais paz na sua casa, ele foi chamado para a comunhão. E hoje ele é nosso irmão, hoje ele é nosso amigo, hoje ele é nosso companheiro. Hoje nós oramos juntos, nós adoramos juntos, louvamos e exaltamos a Deus, o dono de toda a honra e de toda a glória, e digno, glória a Jesus. Mas diz a Bíblia que Ele nos chamou das trevas. Nós estávamos dentro das trevas, porque o pecado cobre o homem. As trevas cobrem o homem. E um homem coberto de trevas é um homem que anda no escuro, sem destino e sem razão, perdido no meio das trevas. Mas lá na frente, no fim do túnel, uma luz brilhou. Esta luz foi Jesus, chamando o pecador: vinde a mim você, que está cansado e oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns tinham vergonha das pessoas, tinham medo do escuro, tinham medo de muitas coisas que poderíamos citar aqui, mas perderam o medo. Agora estão debaixo da lâmpada acesa, que é Jesus, a luz do mundo. E você se transformou também em uma luz do mundo e sal da terra, porque quem está em Cristo está brilhando para a família, está brilhando para a igreja, está brilhando para o mundo e se torna uma lâmpada acesa. Se Ele nos chamou para fora, Ele nos chamou do mundo, nos tirou do Egito, como Ele mandou Moisés no Egito buscar aquele povo escravo, cativo, e tirou do mundo da escravidão e trouxe pelo deserto para as terras de Canaã, a terra da promessa. Ele também nos tirou, glória a Deus, do mundo perdido de trevas e nos conduz pelos desertos desse mundo e nos está conduzindo para as terras da promessa, as mansões celestiais, a nova Jerusalém que nos aguarda nos céus, ataviada, e nos receberá para estarmos ali para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Mas Ele nos chamou também, Ele nos chama do meio de uma geração corrompida e perversa, lá do meio daquelas pessoas que não amam Deus, que blasfemam de Deus, que odeiam Deus, que falam mal de Deus, que rejeitam Jesus, que contrariam a sua palavra, que humilham os servos do Senhor, os filhos de Deus. Dali, daquele lugar, do meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual eu e você estamos brilhando como astros neste mundo, como lâmpadas acesas nesse mundo. Glória seja dado o nome precioso do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando nós somos chamados para sermos povo de Deus. Agora eu e você somos povo de Deus, ovelhas do seu aprisco, pertencemos ao seu rebanho, fizemos parte desse rebanho e estamos no mesmo pasto, estamos cuidados pelo mesmo pastor. Glória a Deus. E se somos chamados para sermos pessoas especiais, pessoas zelosas e de boas obras. Diz a Bíblia: Ele separou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Especial para Deus, zeloso para Deus e de boas obras para Deus. Porque furtava, não furta mais. Alguns furtavam, outros
tinham outros tipos de vícios, hoje não fazem mais, porque agora estão como chamados, sendo pessoas especiais. E o apóstolo São Pedro, ele entra em cena dizendo que é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, comprado com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado desse mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas olhando ainda para a palavra igreja, na sua definição teológica, reunião de pessoas chamadas de todos os lugares para construir uma assembleia. Quando se fala na igreja, no seu contexto literal da palavra, no templo, ficamos pensando nele. E eu lembro-me da igrejinha pintada de tinta azul, que quando aceitei a Jesus, que tinha escrito na frente, Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. E dentro do templo, na parede atrás do púlpito, estava escrito uma palavra de Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quando pensa em igreja, se lembra daquilo, mas não é aquilo. Esta igreja visível e palpável que está aqui, é esse grupo de gente que se move, que glorifica e exalta a Deus. Mas existe a igreja invisível, que é todas as gentes, de todos os estados, de todos os países, desse mundo afora, os que já foram e aqueles que irão para a glória, e os que estão vivos aqui e em qualquer lugar do mundo. Esta é a igreja invisível que não se pode contar, cujo nome é Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é só a Assembleia de Deus, mas tem muitas igrejas que servem a Deus. E a igreja de Deus é uma igreja que não tem um nome, não é de uma placa denominacional, mas sim é um corpo vivo que se move, que tem vida e vida em abundância. Mas quando eu falo da Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia dos Santos, da igreja que eu adoro, que eu sirvo, o meu Deus de todo o coração, porque vejo uma igreja bíblica, uma igreja obediente e temente, uma igreja que adora a Deus e serve de uma forma especial. Defendo todas, mas falando de Assembleia de Deus, estou falando da minha igreja, que eu defendo essa igreja, essa denominação. Mas como estou ensinando sobre igreja, a igreja universal de Deus, é a igreja de todos os salvos, de todos os tempos e de todos os quadrantes da terra. Essa é a igreja de Deus invisível, que será chamada de todos os cantos do mundo para o arrebatamento da igreja um dia. Glória a Deus. Eu fico maravilhado a olhar para estas verdades, meus irmãos, meus amigos, quando estou olhando para a natureza da igreja. Esta igreja invisível, essa igreja abençoada, mas ela também tem os seus símbolos, ela é representada por símbolos. Quando olhamos para a igreja, em primeiro lugar, como um edifício. A igreja, ela é construída, e às vezes nós olhamos para ela como um edifício, e esse edifício, ele tem que ser lindo, tem que ser bem construído. Para ser um edifício tem que ter um fundamento, e quem entende em construção civil sabe que se faz uma base de concreto muito forte, estaqueamento profundo, uma engenharia inteligente, um peso de ferragem de concreto suficiente para fazer o fundamento. Mas esse alicerce, ele é trabalhado em cima de uma terraplenagem, em cima de um terreno preparado, em cima de um terreno bom, escolhido para aquele fim. Se é edifício, tem fundamento. O alicerce precisa do terreno, mas nós também temos que ter uma estrutura, e essa estrutura tem que ser bem feita, porque como a igreja comparada a um prédio, um edifício, mas ela cresce, então tem que ter estrutura, porque não se sabe quantos andares vai subir, mas ela vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, então precisa de uma estrutura, porque cresce muito, mas existe uma planta desse edifício, e quem desenhou esse edifício, quem desenhou esta igreja, quem desenhou foi Deus.
E o construtor que foi enviado para construir e edificar esta igreja foi o Espírito Santo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em João 16 ele disse: eu vou para o céu, para o Pai, e mando um Consolador. E lá em 2 de Atos, ele começou a igreja. No derramamento do Espírito Santo, ali começou a igreja. A igreja material, a igreja espiritual. Glória a Deus. Quais são os materiais que são usados para um bom edifício? O apóstolo São Paulo falou de alguns materiais, falou de ouro, falou de prata e falou de pedras preciosas. Depois falou de palha, de feno e de madeira. Eu fiquei pensando por que citar 3 metais nobres e 3 coisas que são mais supérfluas, mais superficiais. O ouro fala da glória de Deus e fala da fé, para edificar. A prata fala dos talentos, fala dos dons, fala do ministério da igreja, do pastoreio da igreja, dos louvores da igreja, dos ensinos da igreja. Mas as pedras preciosas especificam as doutrinas fundamentais. E eu estava pensando lá no peitoral do sacerdote, quando tinha 12 pedacinhos de pedras, com diferentes nomes, qualidades de pedras, que ia no peitoral dos sacerdotes, que significava as ordens para o povo de Israel, que ia no peito do sacerdote, que era o instrutor, o ensinador, o doutrinador da nação de Israel. Então, são coisas preciosíssimas. Mas por que alguns constroem de feno, madeira e palha? Madeira fala de uma coisa de vida curta, que dura um pouco e se deteriora, apodrece. Vida curta. Então não pode ser edificado com coisa que vai se deteriorar rapidamente. Mas o feno, com o feno se trata os animais. Trata o boi, o animal, o bicho. Trata com feno. O boi é o símbolo da carne. Então o feno é para alimentar a carne. E nós não podemos alimentar a carne pecaminosa, mas devemos envolvê-la na graça e na força do Espírito Santo para dominar a carne. Elias, ao invés de tratar o boi do sacrifício, ele cortou o boi do sacrifício. E todos os bois do sacrifício eram imolados e não eram tratados. Mas quando se fala de palha, a palha fala de alguma coisa enganosa. É uma coisa oca, que não tem nada dentro, não tem grão, não tem nada, só engano, só casca. Isso significa que há muitas coisas que querem edificar, e palha não pode edificar uma igreja com palha. Palha fala das doutrinas heréticas, dos ensinamentos superficiais, daquilo que está errado na vida. Então, o fundamento da sua casa, da sua igreja, ele fez baseado nele, na rocha eterna. Nós vamos edificar a nossa vida espiritual na igreja, porque somos membros desse corpo, somos membros dessa igreja. Então nós vamos edificar na rocha, edificar na fé. Glória a Deus. Quando nós pensamos na igreja como edifício, precisamos pensar na igreja também como um corpo. E como um corpo eu coloquei aqui algumas coisas. Como um corpo, a igreja precisa de unidade. Vocês imaginaram a igreja desunida? A igreja precisa de unidade. Eu e você somos irmãos. E eu falei num culto de terça-feira aqui, que nós podemos escolher com quem vamos casar, escolher a casa que vamos morar, escolher o carro, escolher tudo. Mas você não poderá, e nem eu, escolher quem será o seu irmão. Porque o seu irmão é dado por Deus. E quando você vê, nasceu. Irmão só tem que aceitar, não tem que escolher. Escolhe outra coisa, mas irmão não se escolhe. E quando nós pensamos na igreja como um corpo, precisamos ter unidade. Acima ainda, ou além da unidade, precisamos ter vida. E quando se fala de vida, fala-se de espiritualidade. Porque se não tiver vida, é cadáver, é morto.
Mas a igreja não é cadáver, a igreja não está morta, a igreja está viva, porque o Espírito Santo se move na igreja. Glória a Deus! Esta igreja tem vida, a igreja tem sensibilidade, se ela é um corpo, tem sensibilidade, sente ao tocar nas pessoas, sente quando é tocado pelas pessoas, sente amor pelo próximo, sente compaixão pelo próximo, porque tem sensibilidade. Mas a igreja também tem superação, um ajuda o outro, um levanta o outro, um se firma no outro, e nós vamos um ajudando o outro para poder continuar na nossa jornada, uns ajudando os outros. Mas a igreja também, ela é comparada a uma noiva, e quando se fala de noiva, se pensa em casamento, e quando se pensa em casamento, se pensa em amor. Pensa em noiva, pensa em amor, pensa em lealdade, pensa em pureza, pensa em fidelidade, pensa em beleza, pensa em sacrifício, pensa em responsabilidade, pensa em propósito. Então a igreja do Senhor é a noiva de Deus, é a noiva de Jesus, que tem todas essas qualidades com o seu Deus, com o seu mestre maravilhoso, glorioso, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Esta igreja, quando se pensa dela com Deus, se pensa na adoração. Agora ela com Deus, na adoração, nos louvores, no acreditar. Eu venho e volto, mas eu tenho uma relação com Deus, sou igreja. A minha relação de amor com Ele, de adoração, que às vezes nós queremos parar de cantar os corinhos e não paramos, porque a gente está chorando e está sentindo algo de Deus, e nota nos irmãos também aquela concentração na adoração. A igreja, com relação a Deus, ela adora, ela agradece, ela serve, ela está unida, glória a Deus, ela acredita e defende Deus. E a igreja, com relação aos novos convertidos que estão vindo também, aqueles que estão chegando, ela discipula, ela ensina, ela orienta, ela dá uma força, ela abraça, ela ama, ela passa estrutura para eles. Mas em relação à igreja, os novos convertidos deles para a igreja, é algo maravilhoso. Eles se integram, eles chegam mais perto, eles pedem ajuda, eles são abençoados, eles são batizados, eles recebem cargos na igreja, e eles crescem e dão frutos com a igreja. Ficamos em pé para nós orar a Deus.